Glória a Deus. Pode se assentar. Boa noite. Paz seja com todos. Amém. Você está feliz nesta noite? Depois de um dia de trabalho, depois de um dia corrido, mas você está aqui nesta noite. O Senhor te trouxe aqui e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Diga para essa pessoa que está do seu lado: que bom que você veio. Que bom que você veio. Porque o Senhor está aqui, amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vale a pena sonhar. Vale a pena sonhar. Quem tem sonhos? Eu acho que todos nós temos sonhos. Se nós saíssemos aqui e perguntássemos para você, qual é o teu sonho? Nós ouviríamos vários tipos de sonhos nesta noite. Eu tenho a certeza que os sonhos é Deus que coloca no nosso coração, na nossa vida. E se Ele colocou um sonho no seu coração, eu creio em nome de Jesus que você não vai partir desta terra sem ver o teu sonho sendo realizado. E nós vamos conhecer nesta noite, com certeza você já ouviu, a história de um homem que teve um sonho e que o seu sonho se realizou. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, você que trouxe. Quem não trouxe vai acompanhar aqui no telão, por gentileza. Gênesis capítulo 41 é o texto que nós vamos usar como base. É claro que nós vamos citar outros textos. Gênesis capítulo 41, do verso 38 ao 46, é o que nós vamos ler. Gênesis capítulo 31, bem fácil, né? Primeiro livro da Bíblia. Você vai até o capítulo 41, verso 38. Desde já, eu agradeço ao pastor Diego pela oportunidade e que Deus fale conosco nesta noite. Gênesis capítulo 41, verso 38. Quem achou, diga amém. Diz assim: por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito divino? Verso 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Verso 40. Você terá o comando do meu palácio, e de todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. 41. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. 42. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. 43. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos ia gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. 44. Disse ainda o faraó a José: eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. 45. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filho de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Paulo já orou. Que Deus fale ao nosso coração. Amém, irmãos? Queridos, nós lemos aqui o texto, lá no capítulo 41 de Gênesis, quando José já está diante de faraó, na presença de faraó, depois de 13 anos que ele viveu momentos muito difíceis em sua vida. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido várias vezes a história de José, e você vai se lembrar que para que José pudesse chegar até esse texto que nós lemos, e depois vamos passar um pouquinho adiante, houve uma trajetória, diga assim, trajetória.
Irmãos, na vida do cristão, na nossa vida, nada é por acaso. Se Deus colocou um sonho em seu coração, muitas vezes, e na grande maioria, significa que o sonho que Deus colocou não é algo que vai se realizar do dia para a noite. Não é algo que vai se concretizar amanhã. Mas para que isso se concretize, uma das coisas que eu vejo na vida de José, para que ele pudesse ter alcançado o seu sonho, se chama fidelidade. Diga fidelidade. José, ele foi acima de qualquer coisa. Ele foi fiel. Fiel a Deus. Fiel aos homens. Fiel ao seu princípio de ser um homem de Deus. Fiel ao seu sonho. Ele foi fiel àquilo que ele acreditava. José, ele tinha todos os motivos, teria todos os motivos para ter desanimado, para ter se entregado, para ter desistido, se esquecido de Deus. Mas a Bíblia diz que José, ele foi um homem que viveu os seus sonhos. Diga para o seu irmão, você vai viver os seus sonhos. E para que nós possamos entender um pouco mais, vamos relembrar, porque lá no capítulo 37 de Gênesis, lá no capítulo 37, no versículo 10, antes um pouquinho, no versículo 3, a Bíblia diz que o seu pai, o pai de José, Jacó, amava José, a mais do que os seus irmãos. E os seus irmãos tiveram ciúme de José. A Bíblia diz que Jacó fez para ele uma túnica de várias cores, algo que o diferenciava dos demais. E a Bíblia diz que os seus irmãos o odiaram. Irmãos, eu quero que você entenda nesta noite que muitas vezes, na nossa vida, nós vamos ser instrumentos de pessoas que muitas vezes vão nos odiar. Muitas vezes pela fé, muitas vezes por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós professamos, muitas vezes pela forma de falar, pela forma de agir, por não concordar com algumas coisas, seremos odiados, seremos perseguidos, seremos incompreendidos, como está no versículo 10 de Gênesis 37. Porque quando José contou o seu sonho para os seus irmãos, novamente, e para o seu pai, diz que os seus irmãos o odiaram ainda mais. Então José foi incompreendido. Quantas vezes você já foi incompreendido? Quantas vezes nós fomos incompreendidos? Às vezes você falou alguma coisa e a pessoa te compreendeu mal. Às vezes alguém te disse alguma coisa e você não entendeu. E você foi incompreendido. José foi um homem incompreendido. José foi um homem odiado. Mas José guardou o seu sonho. José confiava nos seus sonhos. Lá, no versículo 37, do capítulo 37, no verso de número 23, a Bíblia diz que quando José foi ver os seus irmãos, depois você lê toda a história a partir do capítulo 37, eu só estou aqui passando para você relembrar. Lá no capítulo 37, verso 23, quando José foi ver os irmãos, a pedido do seu pai, a primeira coisa que eles disseram, quando viram José ao longe, eles disseram, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. O que as pessoas falam quando ela vê você? Ih, lá vem o crente. Lá vem o cristão. Ih, vamos mudar de assunto. Vamos falar outra coisa, porque lá vem o crente. José tinha um sonho, então disseram, lá vem o sonhador. Que as pessoas possam falar de você, e lá vem o sonhador, você sonha demais. Né? Talvez você contou para alguém os seus sonhos, às vezes até alguém da sua família. E talvez alguém disse para você, nossa, você sonha muito alto. Um pouquinho mais baixo. Você sonha muito alto. Mas José, ele sabia que o sonho que ele tinha recebido era de Deus. E os irmãos, a primeira coisa que fizeram, quando ele chegou, arrancaram-lhe a túnica. Tiraram a túnica de José. Escute. As situações desta vida, os problemas desta vida, pode lhe arrancar algo físico.
que você tem, mas não podem tirar o que Deus te dá. Eles tiraram a túnica que o pai de José deu, mas eles não arrancaram os sonhos que o Pai Celestial deu. Eles não tinham o poder de arrancar os sonhos de José, mas lhe arrancaram a túnica. E aí você conhece a história. Conhece a história. Disseram, vamos matá-lo, e alguém disse, não vamos matá-lo, vamos jogar no buraco. O diabo é especialista em jogar pessoas no buraco. O diabo é especialista em jogar pessoas e dizer, olha, você fica aí, porque para você não tem mais jeito, para você não tem mais solução, então fica aí. Há pessoas também que são especialistas em jogar outras pessoas no buraco. Mas o que o inimigo das nossas almas não sabia, o que as pessoas não sabiam, o que os irmãos de José não sabiam, o diabo tinha sim um buraco para José, mas Deus tinha para ele um trono. Deus tinha para ele uma posição, Deus tinha para ele algo que ia abençoar não só a vida de José, mas a vida de toda a sua casa. E eu quero já no início dessa mensagem, assim como no final, dizer para você, os sonhos que Deus te deu não só vão abençoar a sua vida, mas vão abençoar também toda a sua casa, toda a sua família. Você pode dizer, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, lá em Gênesis 39, quando José foi vendido, e já estava na casa de Potifar, no versículo 2, você pode acompanhar no telão, Gênesis 39, versículo 2, que diz que o Senhor era com José. José foi vendido pelos irmãos, com 17 anos, ele estava na casa de Potifar, e lá ele começou a cuidar da casa de Potifar, administrar tudo que Potifar tinha, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Diga para o seu irmão, o Senhor é com você. Mesmo José, um menino, um garoto, jovem, não sabendo porquê, talvez não entendendo porquê que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, mas ele não deixou aquilo entrar em seu coração e fazer dele uma pessoa, um jovem amargurado, mas ele disse, não, eu vou fazer o meu melhor. Eu penso que ele disse, eu vou fazer o meu melhor enquanto eu estiver aqui, porque eu tenho um sonho. Não importa a situação que você esteja enfrentando, seja onde for, onde você estiver, talvez você não está no emprego dos sonhos, talvez você não está no emprego que você deseja ainda, mas faça o seu melhor. Dê o seu melhor, porque no tempo certo, Deus vai te colocar. No tempo certo, Deus vai te abrir a porta. José cuidou de tudo. A Bíblia diz que Potifar não sabia de nada da sua vida. José sabia de tudo, José cuidava de tudo, administrava tudo. Mas ia tudo bem. Tudo estava bem. E como a gente sabe, irmãos, que na vida do cristão, Jesus disse, no mundo tereis aflições. A vida do cristão não é um mar de rosas. Ou como outros diziam, a vida do cristão não é um morango. Há problemas. José estava lá. E aí a Bíblia diz, você se recorda que a mulher de Potifar, ela dá em cima de José. Mas José é fiel. Diga fiel. José é fiel. José foi fiel. Seja fiel, irmãos. Seja qual for a tentação que tem lutado contra a sua vida, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja onde você estiver, seja fiel. As propostas que você tem recebido, seja fiel. José foi fiel. E por causa disso, José foi parar na prisão. Gênesis 39, verso 20. Mas a Bíblia diz que lá na prisão, o Senhor era com ele. Segunda vez. Primeiro, quando ele foi vendido na casa de Potifar, o Senhor era com ele. Agora na prisão, preso injustamente, chegando lá na prisão, José não ficou no canto, amuado, triste, decepcionado, revoltado, depressivo, desanimado. Não. Mas eu acredito que José chegou lá e perguntou o que eu posso fazer para ajudar, para cooperar. E José começou a trabalhar, a cuidar dos presos. O chefe do carcereiro
deu nas mãos de José as chaves. Deu a José a confiança para que ele cuidasse dos presos. A Bíblia diz que José cuidava. E tudo que José colocava a mão, o Senhor prosperava. Desde a casa de Potifar, o Senhor prosperava. Coloque a mão assim em você, no seu coração, na sua vida. A prosperidade do Senhor está na sua vida. Tudo que você colocar a sua mão, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus, quando você chegar lá na tua casa, coloque a mão na tua casa, nas coisas que você tem, e diz: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor me deu. Obrigado. Você que tem o seu carro, sua moto, sua bicicleta, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. E o Senhor prosperará a sua vida. O Senhor cuidará de você. O Senhor cuidou de José. O Senhor não se esqueceu de José. E nós vamos ver isso. A Bíblia diz que lá na prisão havia o padeiro e o copeiro, só relembrando você, lá em Gênesis capítulo de número 40. O padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E Deus deu a José a interpretação. Primeiro veio o copeiro e explicou o sonho para José. E José deu a ele a interpretação. Olha, você vai voltar e vai servir o vinho, a taça de vinho, para Faraó. E assim aconteceu. E aí o padeiro também teve um sonho. E falou: bom, se ele se deu bem, acho que eu vou me dar bem também. Foi lá, contou para José. José falou: olha, eu tenho uma má notícia para você. A interpretação de Deus é essa: você vai morrer. E aconteceu. E quando o copeiro foi restituído na presença de Faraó, José disse a ele: lembra-te de mim quando estiveres na presença de Faraó. Ele se lembrou? Não. 2 anos se passaram. O copeiro não se lembrou de José. Diga para o seu irmão assim: as pessoas podem esquecer de você, mas Deus jamais esquece de ti. Jamais esquece de ti. Jamais esquece de você. Deus não esquece, irmãos. Ele não esquece. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Se Deus tem uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, esta palavra se cumprirá. Mais cedo ou mais tarde vai se cumprir, porque Deus não se esquece. A Bíblia diz, lá em Gênesis 41, que nós lemos já, que na presença já de Faraó, 30 anos, José entrou na casa de Potifar com 17, e na presença de Faraó com 30. 13 anos se passaram. 13 anos se passaram do sonho de José. Naquele momento, o sonho de José estava quase cumprido. Quase. E Faraó tirou o anel do seu dedo. O anel que significava autoridade. O anel que Faraó usava, ele colocou nas mãos de José, no dedo de José, e disse: olha, só debaixo do trono. Abaixo do trono, você será maior. José tinha toda a autoridade. E Faraó fez José pegar um cavalo e sair. E as pessoas tinham que aplaudir José. Eu imagino, irmãos, a mulher de Potifar tendo que aplaudir José. Porque, irmãos, quando você é fiel, até os teus inimigos têm que aplaudir. Até aquele que intentou mal contra a sua vida, ele vai te aplaudir. Até aquele que inventou o falso testemunho, aquele que contou uma fofoca, que destruiu uma situação, ele vai ter que te aplaudir. Porque quando Deus exalta, ninguém abate. Não é o diabo que segura. Quando Jó foi fiel até o fim, o Senhor o exaltou. O Senhor deu a ele o dobro de tudo quanto ele tinha, porque Jó foi fiel até o fim. José foi fiel e ele alcançou o favor de Deus. E aí, quando ele estava já na casa de Faraó, você lembra que Faraó deu a ele a sua filha? José teve 2 filhos. E o primeiro filho,
o primogênito, se chamava Manassés, que significa Deus me fez esquecer da terra, de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Quando ele teve o seu primeiro filho, a primeira coisa que ele fez foi dar o nome Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu passei. Esqueça nesta noite de tudo que você passou. O ano está terminando. Talvez para alguns não foi um ano muito fácil, ou não tem sido um ano muito fácil. Mas espiritualmente falando, que você gere um Manassés na sua vida. Que você possa declarar: o Senhor me fará esquecer de todo o sofrimento que eu passei. E o segundo filho, Efraim, que ele diz: agora Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Primeiro Deus me fez esquecer, eu já esqueci. Obrigado, Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me abençoou, porque até aqui o Senhor cuidou de mim, o Senhor cuidou da minha casa, o Senhor cuidou da minha família. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me fez esquecer do meu sofrimento, o Senhor me fez esquecer, ó Pai, daquela dor, daquele sentimento. E ele disse: Efraim, Deus me faz prosperar. Eu tenho certeza que você que está aqui é uma pessoa próspera, porque nós já aprendemos que prosperidade não é ter só dinheiro, mas prosperidade é você poder colocar a sua cabeça no travesseiro hoje à noite, poder ter o sono do justo, dormir tranquilo e amanhã você acordar para mais um dia de trabalho, ter saúde para levantar da cama e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Ter os olhos para enxergar o dia que o Senhor fez. Ter os pulmões para respirar e dizer: Senhor, obrigado. Está difícil, tá, mas eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que eu vou vencer, porque eu tenho um sonho. E foi o Senhor que colocou esse sonho na minha vida. E não é o problema, não é a adversidade, não é a situação difícil, não é o desemprego, não é a doença, não é a depressão, não é a ansiedade que vai roubar aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, porque Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. E a Bíblia diz, então, caminhando para os finalmente, a Bíblia diz que José, depois Faraó tem um sonho, já no capítulo 41 que lemos, José dá a interpretação, e aí adiante foi o capítulo que nós lemos, que Faraó coloca José como posição de administrador. A Bíblia diz, no capítulo Gênesis 45, no versículo 8, que já a terra estava passando por um tempo de fome, e aí Jacó, pai de José, que não sabia que José estava vivo, nem seus irmãos, manda seus irmãos irem aonde? Lá no Egito. Falar com quem? Com o governador. E vai lá os irmãos de José, lá no versículo 8, você pode ler ali no telão, Gênesis capítulo 45, versículo 8. Gênesis 45, eu quero fazer questão de ler com você. Gênesis 45, versículo de número 8, que diz assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aleluia. José, ele faz algumas provas antes, você pode acompanhar depois, para provar seus irmãos, e aqui ele se dá a conhecer. Talvez se fosse uma outra época, José, os irmãos pensaram: não, José vai se vingar de nós. Olha o que nós fizemos. Agora ele vai mandar prender a gente nem vai voltar para a casa do pai. Mas José, irmãos, ele era fiel. José tinha um coração de Deus. José, ele tinha amor em sua vida, em seu coração. José amava a sua família, seus irmãos. E é isso que diz esse texto: olha, não se preocupem, aquilo que vocês fizeram para mim como mal, Deus reverteu para bem. Deus transformou em bem. Foi para este tempo que Deus me colocou aqui. Foi para esta época que Deus me colocou aqui. Volta lá atrás, meu pai.
traz meu pai. E a Bíblia diz, irmãos, no Gênesis capítulo de número 50, verso 20 e 21, você pode ler aqui, no telão, que José, ele sustenta seus irmãos, toda a sua casa, sua família. Faraó, quando ficou sabendo que a família de José estava vindo, mandou separar um lugar, o melhor lugar para a família de José, a melhor terra para a família de José. E lá, seu pai, seus irmãos foram sustentados por José, aquele que foi vendido, aquele que foi jogado no buraco, aquele que foi preso injustamente, aquele que suportou toda a luta, toda a situação, todo o problema, se manteve firme, se manteve fiel, agora estava numa posição de ajudador. Irmãos, em nome de Jesus, levante a sua mão para o céu. Deus vai te colocar como posição de ajudador. Você vai já ajudar alguém da tua família. Você vai sustentar alguém da tua casa. Você vai sustentar alguém que vai precisar de você. Muitas pessoas dizem assim: se eu tivesse condições, se eu pudesse. Mas Deus é Deus. E Ele é que te prospera. Ele é que te abençoa. É Ele que abre portas. E Ele vai te usar para você sustentar, não só você, mas toda a sua casa, toda a sua família. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo de número 50, eu quero ler com você. Capítulo 50, verso 24 e verso 25. Uma das profecias mais lindas da Bíblia, José deu para o povo. Gênesis capítulo 50, verso de número 24, diz assim: José, antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus, olha aqui, o que José falou, eu creio que José falou por Deus, olha aqui, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, e os tirará desta terra, levando-os para uma terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque, aleluia, e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José não viu Moisés libertar o povo pela mão forte do Senhor. José não viu. Mas José declarou: eu sei, eu estou morrendo, mas eu sei que Deus vos visitará. Eu sei que Deus vai levantar alguém e vão tirar vocês daqui. 400 anos de escravidão. Vocês lembram da história? Moisés lá no deserto, pastoreando ovelhas, 80 anos de idade. Deus aparece para ele numa sarça ardente e diz: Moisés, eu tenho uma obra para fazer na sua vida. O que ele disse? Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo lá. Aqui começa a se cumprir a palavra de José. Certamente Deus vos visitará e vos fará subir para uma terra boa, que emana leite e mel. E para nós terminarmos e orarmos, lá no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 19, acompanhe no telão ou na sua Bíblia. Êxodo 13, versículo 19. Êxodo 13, 19. Diz assim: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem o juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. O povo de Israel, quando saiu com Moisés, o povo levou ouro, levou prata, levou as riquezas
dos egípcios, Moisés levou uma coisa: os ossos de José. Os ossos de José. A profecia de José se cumpriu. Certamente Deus vos visitará. Quero pedir que você se coloque em pé, por gentileza. Peço permissão ao pastor para fazer uma oração por você. Certamente Deus vai te visitar. Eu não sei de que forma, irmãos. Eu não sei de que maneira. Mas cedo ou mais tarde, você vai viver os teus sonhos. Talvez você não vai vivê-los até o final do ano. Lembre-se que José teve o seu sonho concretizado 13 anos depois. Eu não sei quantos anos faz que você tem esse sonho. Talvez há mais que 13 anos. Mas José não morreu antes de ver o seu sonho sendo realizado. E eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus Cristo, que você não há de partir desta terra sem antes ver os seus sonhos realizados. E esse sonho que você tem no seu coração não só vai abençoar você, mas vai abençoar toda a sua casa e toda a sua família. E eu quero fazer um convite. Feche os teus olhos, por gentileza. Antes de nós orarmos, se há alguém aqui nesta noite que precisa entregar a sua vida a Jesus. Talvez você tinha sonhos, mas os seus sonhos ficaram no meio do caminho. Ou talvez você se afastou da igreja por vários motivos. Talvez até mesmo por uma fofoca. Talvez até mesmo alguém falou mal de você, inventou alguma situação e você se afastou do caminho do Senhor. Mas você veio aqui nesta noite, você aprendeu que o Senhor era com José e o Senhor é com você. Não importa a situação que você está, que você se encontra, se há alguém aqui nesta noite, o seu sonho possa ser que não se realize até o final do ano, mas até o final do ano, não termine este ano sem voltar para Jesus. Não termine esse ano sem aceitar a Jesus como seu Salvador. Se há alguém aqui nesta noite que precisa fazer isto, que precisa voltar para o caminho do Senhor, alguém que nos ouve pela internet, há um telefone aparecendo na sua tela. Se você precisa fazer esta oração, aceitar a Cristo como teu Salvador, ou voltar para os caminhos do Senhor, escreva aí, você que nos ouve pela internet, diga: eu estou voltando para Jesus. Deixe o seu pedido de oração. Deus também vai renovar os teus sonhos, você que está ouvindo. Há alguém aqui nesta noite que precisa entregar a sua vida a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Levante uma das suas mãos aí onde você está e nós vamos orar por você. Se há alguém nesta noite que quer fazer isso, levante uma das suas mãos para o céu. Não vire o ano sem entregar a sua vida a Jesus. Volte para o Senhor. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não estou afastado. Eu ouço hinos, eu ouço mensagens. Será que é só isso que Deus quer para você? Deus quer muito mais para você. Deus quer te colocar em posição de destaque. Deus quer te tirar desse buraco que o diabo te colocou. E Deus quer te colocar por cima. Pela última vez, alguém quer voltar para Jesus? Levante a sua mão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, você que levantou a sua mão, vem cá, querido. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque há pessoas. Em nome de Jesus. Fique aqui, querido. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Está voltando. Amém. Estenda as suas mãos para cá, querido. Em nome de Jesus. Nesta noite, eu ouvi a tua palavra, e eu me arrependo de ter me afastado de ti. Mas hoje, eu retorno para a tua casa, porque eu tenho a certeza que o Senhor me ama, que o Senhor é comigo, e eu vou viver todos os meus sonhos, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro que nunca mais eu vou deixar a tua presença. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Dá um abraço. Em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos? Vem aqui. Vem aqui para o altar. Vem cá. Vamos orar por você. Enquanto os irmãos vão louvar essa canção, você tem sonhos? Está chateado? Está triste? Deus vai renovar a sua vida. Vem aqui para o altar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir. Meu coração se lançaram você numa cova. Aleluia. Deus não quer você prostrado, triste, desanimado. Deus quer você de pé. Não esqueça dos teus sonhos. Não esqueça dos teus sonhos. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de ver. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Aleluia. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Ele está restaurando os seus sonhos. E a tua A graça do Senhor, o favor do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. recebe a Recebe. cura. Recebe. Recebe a unção. Deus está tocando no seu coração, na sua vida. Em nome de Jesus. Som de multiplicação. Recebe a cura. Aleluia. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Você que está aqui à frente, coloque a mão no seu coração assim. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando, mas há um Deus que sabe. E Ele está aqui nesta noite. Lembre-se, e Deus era com José. E Deus é com você nessa situação. Deus é com você neste problema. Deus é com você, irmãos. Você que está aqui à frente, ou mesmo você que está aí na nave da igreja, não veio, faça essa oração também. Você que está aqui, diga assim: Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e eu creio que eu vou viver os meus sonhos, independente das circunstâncias, das adversidades que eu enfrento. Eu vou viver os meus sonhos, quer o diabo queira ou não. O Senhor tem para mim um lugar de destaque, uma posição de destaque. E hoje o Senhor levanta a minha cabeça e eu vou andar de cabeça erguida, porque eu sirvo um Deus que realiza sonhos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, você crê? Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Diga para 2 ou 3 pessoas: o Senhor é com você. 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 Deus te abençoe. Obrigado, pastor.